O programa de hoje vai destacar os 32 anos da EPAGRE. Evento contou com a presença do governador Jorginho Melo. Ensinamento, ciência, tecnologia. Empresa que nasceu da fusão com a Caresc é um modelo de gestão e de bons princípios. Levando soluções e fazendo Santa Catarina cada vez melhor. E você vai ver também. Governo chama os prefeitos para divulgar os recursos que serão aplicados na reconstrução do estado. Com ações mais específicas para a área de agricultura e a área de infraestrutura. 209 municípios foram impactados, alguns com destruição completa, no campo e na cidade. A coisa lá é precária, é triste, é uma situação assim que só vendo para acreditar, tá? Para a agricultura, o estado vai liberar via recursos próprios perto de 120 milhões de reais. A economia, é destruída e que nós temos que recuperar. Seja valorizando histórias ou sendo solidário com quem ainda sofre com as enchentes, o programa Cooperativismo e Notícia está aqui para ser o braço forte do agronegócio catarinense. Então, vamos juntos, de mãos dadas, ajudar a reconstruir esse estado. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. E fertilizantes especiais para plantio de safrinha. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Como epagreano, nascido e criado dentro de uma empresa que me orgulha por demais, estou tendo a honra de chamar uma matéria que simboliza os 32 anos da EPAGRE. Nascida da fusão da extinta Caresc, a companhia se tornou um modelo de gestão e de resultados. Grandes homens e grandes mulheres que carregam ou que carregaram o crachá dessa empresa foram construtores de uma história linda de sucesso que fez de Santa Catarina a quinta economia do país. Ela é um orgulho. Onde tem o bom alimento, tenha certeza você que ali tem o DNA da pesquisa e da extensão rural. Tem o saber da EPAGRE, o desenvolvimento do campo. Criada em 1991, depois da fusão com a extinta Caresc, a EPAGRE está saboreando 32 anos de vida plena, de relações intensas, de um orgulho que não se mede em palavras. Se a EPAGRE fosse hoje uma empresa privada listada na Bolsa de Valores, ela seria simplesmente uma das mais atrativas do mercado. Porque de cada real que o governo do estado investe na companhia, ela devolve R$ 9,31 em algum tipo de benefício para a sociedade. Isso dá mais de 800%. É ou não um bom investimento? A resposta é sim, porque é lá no campo que mora o maior investimento, onde as tecnologias são empregadas. Com 13 centros de treinamentos e outras 13 unidades de pesquisa, a EPAGRE segue mantendo seu legado. Isso ficou provado no evento que comemorou essas 3 décadas. O presidente Dirceu Leite mostrou aos convidados números impressionantes. Foram 21 tecnologias entregues à sociedade rural só nesse ano, com 113 mil famílias atendidas e perto de 400 milhões em resultados. Bom isso, não? Essa caminhada, ela vai de encontro às demandas de Santa Catarina. Nós temos um estado pequeno, com pouco mais de 1% do território nacional, mas é a 6º maior produtor de alimentos do Brasil, né? E essa relação tem uma proximidade muito grande entre a EPAGRE e o nosso agricultor. Eu costumo falar que a história da EPAGRE se confunde com a história da agricultura familiar de Santa Catarina. A pesquisa desenvolvendo tecnologias, novas cultivares, a extensão levando isso para o campo, levando para o agricultor, e é lá que acontece a agricultura. Hoje comemoramos os 32 anos dessa jovem senhora, essa empresa tão importante para Santa Catarina. O nosso grande patrimônio, eu tenho falado, é o nosso corpo técnico, os nossos funcionários, tanto da pesquisa como da extensão, mas também da área meio, que permite com que a EPAGRE continue sendo essa gigante, levando soluções e fazendo Santa Catarina cada vez melhor. Hoje, a EPAGRE tem 1.600 colaboradores que juntos
fazem a pequena propriedade rural se agigantar. Só para vocês terem uma ideia, dos 140 mil hectares plantados de arroz do estado, 120 mil têm tecnologias da Epagre, como é o caso do dueto, que está sendo apresentado à sociedade. O SCS BRS 126 Dueto, como fala o nome, ele é oriundo de uma parceria junto com a Embrapa, com estudos da UDESC, né? E ele vem trazendo uma questão diferente, que é a preocupação, né, com as mudanças climáticas que afetam os nossos produtores. Então, ele tem resiliência a extremos de temperatura na época de florescimento. Então, para aqueles momentos assim que dá um frio mais do que o esperado ou um calor mais do que o esperado, ele é um material que se destacou em termos de produtividade quando nós temos essas questões climáticas envolvidas. Os extremos estão postos em Santa Catarina nos últimos anos. Isso é um desafio também para a pesquisa, não é? Totalmente. Tanto é que quando a gente lança uma cultivar, na verdade nós estamos carregando pelo menos 14 ou 15 anos de trabalho. Então esse trabalho que envolve a parte de resistência, de resiliência a esses fatores abióticos, né, ele começou ali no Projeto Arroz, na Estação Experimental, em 2007. Então veja você que começou em 2007 e esse ano que nós lançamos então essa variedade com essa propriedade. Além do arroz, a Epagre tem pesquisa nas áreas de cebola, maçã, uva, grãos, forragens e até mesmo de erva mate. Só para citar algumas. É ou não é uma empresa referência? A Epagre é uma instituição que pertence aos agricultores e agricultoras de Santa Catarina e ela tem uma grande parcela de responsabilidade do sucesso, né, do agronegócio catarinense. Desde o início, né, de todo o seu trabalho na extensão rural, ela consegue hoje gerar tecnologia e levar essa tecnologia porteira adentro. Talvez só Santa Catarina tenha um modelo desse, em que estações experimentais, pesquisadores pesquisam e testam os novos conhecimentos e leva gratuitamente porteira adentro para a família do agricultor. Isso tem dado um grande resultado ao longo da história e agora, nesse momento, em que a informação, o conhecimento é o insumo mais importante que nós temos para o agronegócio, a Epagre ela ainda é mais vital ainda para o desenvolvimento agrícola de Santa Catarina. Então, comemorar 32 anos, né, da Epagre e, na verdade, desde lá da Caresc, do Serviço de Extensão, são praticamente 71 anos de extensão rural. A agricultura catarinense deve muito à Epagre, e o seu quadro de funcionários merece todo o reconhecimento e homenagem de todos nós que temos, de certa forma, uma ligação com a agricultura catarinense. Muitas EMATER dos demais estados vêm aqui fazer estágio, conhecer todo o trabalho que a Epagre desenvolve. É um trabalho de excelência voltado para a agricultura, especialmente a agricultura familiar e principalmente o suporte aos projetos técnicos e aos programas da Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura desenvolve os programas, mas quem executa é a Epagre nos municípios. E a Epagre hoje comemorando 32 anos, é claro que ela tem uma história até mais longa do que os 32 anos, que antecede o período da Empasc e da Caresc, que foi fruto dessa união, e da Carpesc também, que uniram-se as três empresas e formou-se a Epagre, que hoje comemora 32 anos. Nós estamos aqui celebrando esse momento especial como uma gratidão pelo trabalho que todos os colaboradores da Epagre têm desenvolvido ao longo desses anos. Muitos já se aposentaram, muitos jovens estão iniciando esse trabalho extraordinário, dando continuidade a um legado. E hoje, quando a Epagre atende a mais de quase 150 mil famílias, imagino seja, quase 2.000 trabalhos publicados respeitosamente em revistas, em jornais e em instituições de pesquisas do mundo todo. Não há o que dizer, não há a não ser elogiar, estimular e torcer para que cada vez mais estas pesquisas possam, na extensão, chegar com o conhecimento junto às famílias rurais, ao colono em si, que recebe aqui a denominação de colono de uma forma muito carinhosa, mas que dá uma demonstração, sem sombra de dúvidas, do que é possível fazer quando se usa a inteligência a serviço da produção, do desenvolvimento e do reconhecimento
daquele que integra basicamente a base da sociedade. O governador Jorginho Melo, que também esteve aqui, fez questão de valorizar os jovens de cabelos brancos e aqueles, outros, quase sem cabelo, que construíram essa história. Gente que pensa no bem coletivo. A IPAGRE é a animadora disso tudo. Ela faz com credibilidade, ela faz com pessoas preparadas, ela faz com paixão por Santa Catarina e pelas nossas pequenas propriedades. Então há uma cumplicidade, há uma parceria entre o nosso agricultor com a IPAGRE. De confidência, de contar projetos de vida, de pedir opinião. Inclusive mistura até opiniões familiares muitas vezes. Então quando se comemora 32 anos, é 32 anos de levar ensinamento, ciência, tecnologia, levar o conhecimento daqui, espraiando lá para o interior. Então a IPAGRE é uma empresa que nos orgulha, é por isso que eu vim aqui aplaudir seus funcionários. Dirceu Leite é um funcionário de carreira, um engenheiro, que eu tive o prazer de nomeá-lo para ser o presidente, para dar continuidade ao trabalho que ela vem fazendo ao longo dos anos. Uma coisa importante que ela precisa fazer, e ela já faz, é reforçar a sucessão familiar. Que a menina, o rapaz, fique para tocar a propriedade. Que o governo do estado vai fazer um esforço danado para dar energia boa, internet, estrada e tudo aquilo que a gente puder fazer para que ele tenha mais tranquilidade de ficar lá. É com boas companhias que se vai ao longe. E o agro catarinense sempre soube valorizar essas parcerias de resultados. Depois dos comerciais, vamos mostrar como foi o encontro do governador com os prefeitos das cidades atingidas pelas enchentes em Santa Catarina. O governo vai colocar na economia, nessa segunda etapa da Operação Salvação, perto de 300 milhões de reais. O que a gente pediu? Que cada poder pudesse destinar parte dos seus recursos de final de ano para que a gente pudesse alcançar os prefeitos. O El Ninho não escolheu cidades, atingiu a todas indistintamente. Não é um trabalho individual, ninguém vai conseguir vencer o que Santa Catarina está passando isoladamente. Já voltamos. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, Osesc Sescope Santa Catarina e Fertilizantes Fecoagro. Olha que sensacional isso aqui. O Sicoob está em todo o Brasil porque escolheu estar perto dos brasileiros. Já são mais de 4.500 pontos de atendimento pelo país, com produtos e serviços financeiros completos. É verdade. Em todo lugar que a gente toca tem uma agência do Sicoob. Sem falar nessa aqui, ó. Que cabe na palma da minha mão. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema Osesc, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a Fecoagro dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litotâmnium, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da Fecoagro. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à Fecoagro.
Desde 1983, Santa Catarina não vivia um pesadelo tão grande em relação às enchentes. Em apenas 2 meses, outubro e novembro, foram mais de 800 milímetros de chuvas, impactando diretamente 209 municípios. No Alto Vale e no Vale do Rio do Peixe, os desastres foram muito maiores. Mas o Oeste, o Sul, o Norte e a Grande Florianópolis também estiveram no caminho dessas tempestades. Mas como o catarinense sempre foi resiliente, ele está arregaçando as mangas para iniciar o processo de reconstrução. E um exemplo dessa união de esforços você vai acompanhar agora. A chuva que não dá tréguas há 60 dias colocou Santa Catarina de joelhos, literalmente. Os prejuízos são imensos. Até a bandeira do estado, encharcada, quase não tremula. O caos catarinense provocado pelas enchentes é tão grave, mas tão grave, que 3,5 milhões de pessoas foram impactadas nesses últimos 2 meses, outubro e novembro. Isso representa 47% da população do estado. 153 municípios decretaram situação de emergência e 47% do PIB de Santa Catarina foi afetado. Na agricultura, por exemplo, os números mostram prejuízos de 3 bilhões de reais. O campo virou um rio. São 817 milímetros de água despejados sobre nossas cabeças em 2 meses. Lavouras inteiras foram perdidas. O futuro no campo pede pressa. O interior que está destruído, muito sem acesso, áreas vicinais, lavouras destruídas, a economia, né, destruída e que nós temos que recuperar e principalmente o desafio de manter o homem no campo, a atividade agrícola para que nós possamos garantir a comida na mesa. Então é todo um processo que temos que juntar em várias mãos, buscar os recursos necessários. Na verdade nós estamos numa operação de guerra e a operação de guerra não pode se medir recursos nem ações para poder voltar à normalidade. E é isso que nós esperamos. O governador deverá anunciar muitas ações do governo, tanto na área urbana e rural. Nós estamos aí já fornecendo os dados, são mais de 3 bilhões de reais de prejuízo na agricultura e com isso nós precisamos um aporte de recursos proporcional aos estragos, para que o nosso agricultor continue produzindo esse modelo da agricultura catarinense, que é a pequena propriedade, continue na atividade, que tenha sucessor, que nós possamos realmente garantir aí a comida, que é uma questão de segurança alimentar. No evento realizado pelo governo do estado, onde foram apresentadas as demandas de cada município e os valores que serão liberados, o que se viu foram prefeitos apreensivos. 209 cidades tiveram algum tipo de impacto. O El Ninho não fez escolhas. Sejam em cidades grandes ou pequenas, o susto foi geral. Histórico mesmo, nosso município sempre passou por enchente, mas eu acho que bem dizer, em torno de 70 ou 80 anos, pessoas que vivem lá, até 90 anos de idade, vivendo no município, nunca viram isso na história do nosso município do Oeste. Tá? 45 dias, 5 enchentes. Então, a coisa lá é precária, é triste, é uma situação assim que só vendo para acreditar. Tá? Tanto a parte do centro do município, que nem a parte do interior. É um dos municípios que mais tem extensão rural, né, que vive da 71% da arrecadação do município é da agricultura e foi toda afetada. Quando foi com as cheias, foi por causa de muita chuva, né, barreiras e a nossa produção então rural agrícola lá é situação triste mesmo. Só Deus sabe como é que nós vamos enfrentar a partir de janeiro do ano que vem para frente. Quer dizer, se não houver o apoio público para reconstrução total, não há sobrevivência. Com certeza. Por isso que a gente está aqui hoje, o prefeito, acompanhado por 2 vereadores do município, apoiando também a administração. Se não tiver o apoio do estadual e do federal, não tem como resgatar a história e recuperar a nossa cidade de Rio do Oeste. Não é um trabalho individual. Ninguém vai conseguir vencer o que Santa Catarina está passando isoladamente. Essa iniciativa do governo do estado de chamar os municípios, o que eu posso fazer, o que o estado pode fazer, o que a comunidade pode fazer, porque é só assim que nós vamos sair. Mas nós vamos sair. Santa Catarina sempre saiu dessa situação, não vai ser agora que a gente vai deixar de sair. O secretário da Fazenda fez um relato das ações de governo, onde 2 áreas serão beneficiadas mais diretamente. Nós estamos falando de quase 50%
da população de Santa Catarina afetada, quase 50% do PIB afetado de uma forma mais ampla, né? Então, naturalmente, o governador, desde o primeiro momento, está presente, firme, né, procurando botar o Estado à disposição, né, dos prefeitos e, obviamente, da sociedade como um todo. Já em 23 de outubro, nós anunciamos um pacote social, um pacote econômico, e a ideia hoje é a gente reforçar esse pacote e com ações mais específicas para a área de agricultura e a área de infraestrutura, né, numa junção de esforços entre o executivo e os demais poderes. A gente quer dar um retorno imediato, né, para que os municípios se sintam atendidos e que nós possamos começar naturalmente o nosso processo de reconstrução. Óbvio que o que está perdido, está perdido. A questão é recomeçar, né? Uma safra se advizinha o ano que vem, então ações precisam ser feitas agora. De imediato, né? E por isso a gente vai focar muito hoje em agricultura, né? Ações no campo, do homem no campo, né? Um segmento que tem uma importância fundamental para a economia de Santa Catarina, mas também na infraestrutura, né? Que traz mobilidade, que permite com que todos possam se movimentar, inclusive as safras, né? E as cargas da produção de Santa Catarina. Então, o objetivo hoje é bastante claro nesse sentido, para prestar solidariedade, mas mais do que isso, termos ações efetivas. Para a agricultura, através de recursos do Tesouro, serão liberados 12 milhões para o Fundo de Desenvolvimento Rural, expandir as parcelas com vencimentos até 31 de março de 2024. Mais 9 milhões e meio para o programa Terra Boa adquirir sementes de milho e de arroz, além dos demais insumos. Tem outros 50 milhões que serão liberados via Pronamp Agroemergencial para custeio e investimento. Mais 50 milhões no Reconstrói SC para o agricultor e o pescador que tiveram benfeitorias destruídas e, por fim, outros 2 milhões para indenizações de animais mortos. Calma, tem mais. Graças ao envolvimento direto dos poderes, o governo está liberando outros 150 milhões para a infraestrutura. O estado todo foi impactado por essa cheia, uma das maiores enchentes dos últimos anos. Graças a Deus que o número menor de vítimas, de pessoas. Então o Estado precisa, sempre esteve ao lado de cada prefeito, visitando, incentivando, apoiando, vibrando, dizendo não fraqueje. E agora, num grande encontro com os poderes constituídos de Santa Catarina, capitaneado pelo Poder Executivo, estão vindo ao encontro dos prefeitos oferecendo dinheiro. O que a gente pediu? Que cada poder pudesse destinar parte dos seus recursos de final de ano para que a gente pudesse alcançar os prefeitos. E assim foi feito. O Tribunal de Justiça está dando 13 milhões, o Tribunal de Contas 13 milhões, o Ministério Público 10 milhões, a Assembleia Legislativa 30 milhões e o Governo 84 milhões. Para fazer um pacote de 150 milhões para disponibilizar os prefeitos para que eles possam pagar combustível, comprar brita, cascalho, hora máquina, contratar caminhão, enfim, fazer bueiros, fazer cabeceira de ponte, enfim, para que eles possam fazer os municípios deles, principalmente os que foram atingidos, voltar à normalidade. Difícil a recomposição, nós temos com o Pronamp para ajudar os empresários, nós estamos cercando de todos os lados para que a força de trabalho, a força empreendedora de Santa Catarina continue vibrante, continue superando essa crise, com diversas ações. Questão de barragem, nós estamos falando, dragagem, uma série de ações que nós vamos empreender para que dê alento aos catarinenses, principalmente nas regiões que anda, vira e mexe. Tem tragédia, tem chuva, tem deslizamento, tem alagamento e as pessoas não aguentam mais. Santa Catarina vive um momento totalmente atípico. Já tivemos enchentes no passado, mas não uma enchente tão prolongada como essa que estamos vivendo no mês de outubro e agora mês de novembro novamente. Então, isso nos preocupa por demais. Os deputados têm andado toda Santa Catarina e em todas as regiões nós temos impactos diretamente em nossos municípios e na vida das pessoas que vivem nos municípios. E o Parlamento Catarinense, em comum acordo de líderes, resolveu fazer este aporte de recursos, essa doação de recursos ao governo do Estado, para ajudarmos, não naquilo que o Estado já está fazendo a sua parte, que é ajuda humanitária, onde tem já a presença da União também fazendo esse suporte. Nós queremos algo diferenciado para ajudar os nossos prefeitos a fazer a limpeza da cidade, a recuperar uma estrada do interior,
recuperar um bueiro que a chuva levou, uma ponte. Então esse é o objetivo, para nós darmos condições de trafegabilidade. Então esses 30 milhões, eu tenho certeza absoluta que somados aos recursos que o governo vai colocar, aos recursos também doados pelo Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público, nós vamos conseguir atender basicamente todos os municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade pública. Tá? É uma forma do Parlamento catarinense ajudar e estar presente na vida de Santa Catarina. Santa Catarina sempre soube se recompor diante das tragédias. Foi assim em 1983 e será assim agora, porque água em excesso só é boa para os peixes. E assim a gente encerra o programa de hoje, torcendo para que a chuva dê uma trégua e que a vida possa voltar ao normal em todos os municípios de Santa Catarina. Vai daqui a nossa solidariedade. Até semana que vem. Tchau! Olha que sensacional isso aqui. O Cicobi está em todo o Brasil porque escolheu estar perto dos brasileiros. Já são mais de 4.500 pontos de atendimento pelo país, com produtos e serviços financeiros completos. É verdade. Em todo lugar que a gente toca tem uma agência do Cicobi. Sem falar nessa aqui, ó, que cabe na palma da minha mão. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a FECOAGRO dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litotâmnium, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da FECOAGRO. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à FECOAGRO.